E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, quero agradecer aqui primeiramente a todos os inscritos aqui no canal, o pessoal que assiste os vídeos, que estão pedindo canecas. Muito obrigado, um agradecimento especial à Valéria, que sempre ajudou nosso canal e pediu aí mais duas canecas aí. Já até inclusive chegou na casa dela. Muito obrigado de coração, ajuda bastante a gente. Porque como todo mundo já sabe, eu estou desempregado. E o canal é uma das prioridades, né? O pessoal fala que a gente não pode ter nem duas prioridades, mas o canal é uma das nossas prioridades, principalmente para divulgar o conhecimento do professor Olavo de Carvalho e continuar aqui no apoio ao nosso presidente. Até o fim, até em 2026, que eu acho não, tenho certeza que o Bolsonaro vai continuar até 2026. Então é isso aí. Quem quiser as canecas, o link está na descrição do vídeo. Quem quiser apoiar ou ajudar nosso canal, os links também estão todos na descrição do vídeo. E quem quiser seguir a gente nas redes sociais, e também estão todos aí na descrição. Tranquilo? Muito obrigado, forte abraço. Isso quer dizer, só existem os seguintes agentes históricos. As grandes religiões, as famílias dinásticas, as organizações esotéricas, entre as quais o Partido Comunista. Muito bem. Você conhece algum partido no mundo? Partido Republicano Americano, Partido Gaullista na França, qualquer outro, que tem este processo de reprodução da personalidade? Não. Então isso significa o seguinte: no presente momento, nós só temos um único agente no mundo, e este agente é o movimento comunista. Não há mais nenhum. Existem, é claro, as famílias dinásticas, porém, alguém as persuadiu a mudar de lado. E hoje elas colaboram com o movimento comunista e com a invasão islâmica, etc, etc. Claro que estão zelando pelos seus interesses em primeiríssimo lugar, porque eles continuam como sempre. Mas elas descobriram que você entrar numa guerra ideológica com o comunismo não é vantagem. Por exemplo, existe a famosa entrevista do dirigente da Fundação Rockefeller dizendo: o nosso objetivo é unificar a União Soviética e os Estados Unidos. Isso aí que foi para mais de 30 anos atrás. Não é isso? E naquele momento havia grandes estudiosos trabalhando para esse fim. Existe um livro do Peter Sorokin, o grande sociólogo russo-americano, que é a Rússia e Estados Unidos, que é praticamente um estudo preparatório para esta unificação. Do mesmo modo que, se você pegar o livro do Arnold Toynbee, o estudo de história, é um estudo preparatório para a implantação do governo mundial. Não é uma obra de história, é uma obra de estratégia. Quando ele diz que para você derrubar uma civilização, você precisa jogar contra ela um proletariado interno e um proletariado externo, você vê que isso às vezes aconteceu durante a história, mas isso passou a ser praticado contra o Império Britânico e os Estados Unidos. E nunca foi praticado contra nenhuma nação comunista. Então, em contraposição ao movimento comunista, que já tem um século e meio de continuidade, existência contínua, e que mudou muitas vezes o seu discurso, sua ideologia, etc, etc, mas persevera na sua identidade. Quer dizer, hoje eles podem estar lutando pela socialização dos meios de produção, amanhã pela liberação da mulher, ou pelo gaysismo, ou pelo abortismo, ou seja lá, pelo que for. Os agentes são os mesmos e a concentração de poder é a mesma. Então, contra este movimento unificado de escala mundial, que tem mais agentes a seu serviço do que qualquer outra organização jamais teve,
você só vê reações pontuais e descontínuas no mundo inteiro. Então, isso quer dizer o seguinte, ele sempre levará vantagem, inclusive tirará vantagem das suas derrotas, podendo mudar completamente de identidade externa sem que isso o afete no mais mínimo que seja. Agora dizem, por exemplo, o Putin está criando uma nova KGB. Eu falei, quando acabou a outra? Nunca acabou. Ele está simplesmente mudando a fachada de novo. Quantos nomes já teve a KGB? 20, desde que existe. Tá certo? Sempre mudando de identidade, mudando. E são sempre as mesmas pessoas. Quando você vê as pessoas que estão subindo ao governo em países da Europa Oriental, com um discurso vagamente de esquerda, você vê que são filhos e netos dos dirigentes comunistas. Ou seja, dentro do movimento comunista existe o princípio dinástico também. Então, quem quer que leve a sério, vamos dizer, uma luta anticomunista, tem que pensar nisso, meu Deus do céu. Se não existir uma organização deste tipo para contrapor o comunismo vai sempre vencer. Ele pode ter derrotas temporárias, quase todas elas causadas pelo fato de que a economia comunista é impossível. Então, a economia comunista é impossível, mas o movimento comunista não é. Jamais conseguiram criar uma economia comunista e jamais vão conseguir. Mas conseguem criar um poder comunista cada vez mais amplo, cada vez mais profundo, cada vez mais indestrutível, inclusive hoje. Se for preciso mudar a ideologia 180 graus, como o Putin está fazendo, eles o farão. Mas sem nenhum escrúpulo. Isto não é problema. Porque você não pode esquecer que a formação, o tipo de formação específico dado pelo Partido Comunista, ele tem em comum com os outros, com a católica, com a maçônica, etc., a sua continuidade, a sua exigência e o cerco da personalidade. Mas tem algo mais que os outros não têm, que é a formação de psicopatas. De pessoas cuja moralidade obedece a um único princípio, a glória do partido. O partido se torna, vamos dizer, o supremo bem. E tudo que seja para favorecer o partido é bom, e tudo que é o contrário é mal. É só isto que existe. Isto quer dizer que para um comunista a perspectiva de matar 1 milhão de pessoas, por exemplo, pode ser uma obrigação moral. A obrigação de morrer, então nem se fala, é claro. Veja, até a Roxana até me lembra que no tempo que ela estava sob a influência de trotskistas, eles passavam a seguinte ideia: se você perdeu tudo na briga com o adversário, você pode conquistar uma vitória pela sua morte. A sua morte é uma vitória. Então, o adversário já vai estar carimbado como seu assassino, evidentemente. Então, com isso aí, o partido ganhou. Se você morre a serviço do partido, por pior que seja a sua condição, é uma vantagem para o partido. Então, esta arma ninguém pode tirar da sua mão. Você conhece algum liberal ou conservador que pense assim? Se não der para fazer nada, tem uma coisa que eu posso fazer: eu morro. Mas os comunistas são todos educados para isso. Não é isso? Então, o esvaziamento dos sentimentos morais e a sua troca, vamos dizer, pela ideia da onipotência do partido, é evidente que favorece os psicopatas. Não é que eles vão transformar as pessoas em psicopatas, é claro que não dá para fazer isso. Mas só psicopatas podem subir na hierarquia do partido. Os outros vão sendo deixados de lado, ou então viram meros tarefeiros, como eles chamam. Quer dizer, o sujeito está lá para obedecer às ordens e não dá palpite. Então, se você estudar todas as lideranças comunistas do mundo, todos eles são psicopatas, do primeiro ao último. E o psicopata tem a seguinte característica: ele não tem os sentimentos morais, mas ele sabe imitá-los. Experiências feitas pela equipe do Dr. Lobachevsky mostram o seguinte, que se você mostra cenas tocantes a uma pessoa normal, e você ao mesmo tempo está fazendo um scan do cérebro, você vai ver que as áreas ativadas do cérebro do sujeito são as áreas emocionais. E no psicopata não, são as áreas linguísticas. Ou seja, a pessoa normal está participando de uma emoção. O psicopata está aprendendo signos. Está aprendendo uma linguagem.
E pode chegar no domínio dessa linguagem ao ponto de não apenas persuadir os outros, mas de ser mais persuasivo do que o sujeito que reflete uma emoção normal. E eu acho que todo mundo viu um vídeo que tinha uma manifestante soprando uma língua de sogra na cara de um polícia. Né? E chega uma hora, a polícia toma aquela porcaria e a menina vira para o lado e começa a chorar desesperadamente. Claro que é um choro fingido, tá certo? Mas ele é tão enfático, que você fica perturbado. Né? Então, esta afetação de sentimentos é uma coisa normal para todo e qualquer militante comunista de certo grau para cima. E os de baixo estão logo aprendendo. Então, você veja, você está lidando com a maior organização política que já existiu, com a de mais longa duração, com a única que tem alcance mundial, e ela é toda composta de psicopatas com os quais você não pode de maneira alguma. Quantas pessoas já levaram isso em conta no movimento liberal conservador? O liberal estuda um pouco de economia, lê lá o von Mises e diz, esse negócio de comunismo não funciona, já ganhamos. Então, é o seguinte, você está lidando, por um lado, com pessoas de uma malícia ilimitada, tá certo? Sem nenhuma complacência, e por outro lado, você tem um jovem adolescente entusiasmado com ideias que ele leu em von Mises, né? Quando não em Ayn Rand, né? Que é, vamos dizer, do ponto de vista, vamos dizer, da defesa do hemisfério ocidental, o que pode haver de mais destrutivo. Então, essa é a situação na qual nos encontramos. Quando eu fiz aquele artigo Estudar antes de falar, eu tinha, em parte, eu tinha em vista o que eu estou dizendo aqui. Ou seja, é preciso conhecer esse movimento comunista em profundidade. E quando eu falo comunista, não é aquele que é comunista ex-professo, que sai aí falando da socialização dos meios de produção. Não. Isso é apenas um discurso ideológico, gente. O discurso ideológico pode mudar. O Partido Comunista pode mudar de discurso em 24 horas e todo o pessoal obedece. Né? Então, por exemplo, até 1933, 34, o discurso comunista internacional era a destruição da burguesia e a implantação da propriedade pública dos meios de produção. De repente, muda 180 graus e diz, não, nós temos que cultuar os valores positivos da burguesia, a democracia, os direitos humanos, etc, etc. E com isso eles criaram o que eles chamavam na França o Front Popular. E um monte de conservadores, tá certo, que estavam, como é que se diz, angustiados já de ver o crescimento do movimento comunista, respiraram aliviados. Agora eles são nossos amigos. Né? O governo americano abriu as portas do seu serviço secreto para a entrada maciça de comunistas. Né? Então, a CIA já nasceu infiltrada de comunista até a goela. Né? E, ao mesmo tempo, a propaganda internacional comunista atribui todos os males do mundo à ação da CIA. Eu digo, ora, peraí, quantos funcionários tem a CIA? Quantos agentes tem a CIA? Isso não dá para completar um comitê municipal do Partido Comunista, gente. É? Então, a KGB tinha 800 mil funcionários lá dentro da União Soviética. É? E mais toda a rede de partidos comunistas no mundo. Você não tinha uma única cidade do interior onde não tivesse pelo menos um agente do Partido Comunista. E qualquer militante comunista pode ser obrigado repentinamente a abandonar o trabalho usual do partido e passar para a clandestinidade para trabalhar diretamente para a KGB. Leiam o livro do Whittaker Chambers, Witness, onde ele foi um desses, assim como ele outros milhares. Então, para que ele entrasse para o serviço clandestino, ele recebeu ordens de romper publicamente com o partido, e daí passar a coletar informações para a KGB. Ora, coletar informações é, dentro do serviço de inteligência,
é serviço de office boy. Quer dizer, 90% da atividade do serviço de inteligência, especialmente soviético, consiste no que eles chamam de medidas ativas, que é influenciar, né, as decisões de governo e a concepção do mundo inteira do adversário. 90%. Né? Ora, quando a Diana West publicou o livro American Betrayal, mostrando que a penetração comunista no OSS e na CIA já não era mais uma infiltração, mas era uma ocupação, houve um monte de conservadores que reagiram indignados, entre os quais David Horowitz, Ronald Radosh e a dupla Earl Haynes e Harvey Clare, que são historiadores do movimento comunista. E eles asseguravam o seguinte: jamais houve penetração no governo. A ação da União Soviética nos Estados Unidos era apenas de espionagem, coleta de informações. Bom, esta afirmação é impossível por si mesma. Ela é contraditada por toda a história. E, no entanto, você vê líderes conservadores e historiadores de primeiríssima ordem fazendo o possível para abafar a coisa. Então, isto quer dizer que a União Soviética chegou a controlar a visão que o seu adversário tem de si mesmo. Ou seja, ele só fica sabendo o que nós queremos que ele saiba. E quando chega uma informação a mais, ele mesmo vai desmentir. Alguns farão isso por quê? Porque são agentes da KGB. Outros farão isto por quê? Porque são pessoas iludidas, são meninos de ginásio, apesar de toda a sua experiência e cultura, etc, etc, etc. E outros farão isso ainda por patriotismo. Ou seja, não podemos admitir essa humilhação. Não podemos admitir que eles nos fizeram de idiotas esse tempo todo. Então vamos encobrir. É a mesma coisa que aconteceu com o problema dos documentos do Obama. Todo mundo sabe que os documentos são... A coisa mais bem provada do universo é que os documentos do Obama são falsos. Esse problema de onde ele nasceu e se ele é elegível ou não, tudo isso é secundário. Tá certo? A única coisa material que existe é esta. Material é provada, os documentos são falsos. Então o cara se elegeu sob falsos pretextos. Ele jamais teria o direito de ser presidente dos Estados Unidos. E é apenas um usurpador, um farsante. Esta é a verdade. Só que isso demorou para aparecer. Quem soltou essa informação em primeiro lugar foi uma jornalista de segunda ordem chamada Debbie Schlussel, que tem fama de ser um pouco maluca. E quando ela soltou, evidentemente todo mundo rejeitou. Pelos 3 motivos. Um, rejeitaram porque estavam trabalhando para os comunistas e islâmicos. Outros rejeitaram por vergonha. E outros rejeitaram por autodefesa patriótica automática. Tudo isso, meu filho, é calculado. Todo mundo conhece a história. Eu tive uma aluna que tinha sofrido um estupro na cidade de Campinas. Fazia 10 anos. E ela vivia, ela ainda tinha acesso de pânico, acesso de choro, essa coisa. Depois de ainda estar casada com outro cara. Um dia eu falei para ela: isso não pode continuar assim, você tem que tomar providência com outro cara, não é possível. E mandei ela falar com um primo meu que era delegado em Campinas. E ela foi, sarou. Ela não queria reconhecer humilhação. Então, síndrome da mulher estuprada é característico. Quando a vergonha é demais, você oculta o crime. Existem organizações muito mais rudimentares do que a KGB, que são especializadas nisso. Eu tive uma convivência com uma seita de contrabandistas, na verdade, que fazia de religiosa, etc, etc, e usava os seus discípulos para fazer contrabando. E quando os discípulos percebiam que tinham sido usados para isso, eles mesmos recuavam, e diziam: não, isso não aconteceu, não é possível, você está maliciando. Então, as próprias vítimas da fraude defendiam o autor. Houve o famoso caso do Robert Graves, o poeta inglês, que 2 malandros indianos chegaram para ele e disseram: olha, nós temos aqui, temos em mãos a cópia mais antiga do poema do Omar Khayyam, Rubaiyat. E nós traduzimos para o inglês e nós gostaríamos que você pusesse em versos. Ele pôs, a coisa foi publicada, foi um sucesso mundial.
Só que daí apareceu um professor de língua persa que leu e falou, peraí, isso aqui está muito parecido com uma paráfrase americana do século XIX. Opa! Então, esse sujeito foi para... e os dois malandros diziam que o manuscrito estava com um tio deles no Afeganistão, que era um homem da nobreza afegã, um homem do governo, etc, etc. Então esse professor foi para lá procurar o tal do tio. O tio, o cargo mais alto que ele tinha exercido na vida era de chofer do primeiro-ministro. E o que o tio falou para ele? Cara, que manuscrito nada, esse meu sobrinho é um vigarista. Assim. Muito bem, o Robert Graves morreu com 80 e tantos anos, negando até o fim que ele tivesse sido feito de trouxa por vigaristas orientais. Então, este truque, vamos dizer, do envolvimento da vítima, tá certo? Num processo de paralisia por vergonha do vexame, isso é... Olha, até uma seita vagabunda consegue fazer isso, mas na KGB, meu Deus do céu. Hã? Então, isso eu aprendi na vida. Falei, quando fizerem você de trouxa, você diga assim, me fizeram de trouxa. Eu não sou mais inteligente do que esses caras, pô. Daí você se liberta. Daí você exorciza a coisa. Mas, para você ter ideia dos meios de ação de que esse pessoal se socorre, leiam o livro do Stephen Koch, Double Lives, Vidas Duplas, onde ele mostra como foi a ação soviética entre os intelectuais e escritores americanos. Eles arrumavam pessoas para casar com esses fulanos e passar a vida junto com eles, fazendo de trouxa e usando para fins úteis à União Soviética. Agora você imagina o sujeito que depois de 20 anos de casado descobre, minha mulher era agente soviética, ela me sugeriu isso e aquilo e eu fiz. O sujeito vai confessar? Só se for um herói moral fora do comum. Mas se fosse um herói moral fora do comum, já não teria caído nessa. Eles fizeram isso com o Felix Frankfurter, que foi juiz da Suprema Corte. Fizeram com Sinclair Lewis, o autor do romance Babbitt e Rua Principal. E com muitos outros. Este é o nível de profundidade da ação de um serviço de inteligência como o soviético. Os outros serviços secretos não conseguem fazer isso. Por que não conseguem? Porque eles são baseados na estrutura do Estado. E a estrutura do Estado, ela, primeiro, ela não molda os seus servidores com a profundidade com que o Partido Comunista, ou a Igreja Católica, ou o Islã moldam os seus seguidores. Você apenas fez o concurso, você está lá, virou um funcionário público. Você conserva toda a sua autonomia moral, emocional, intelectual, etc, etc. Então, nenhum serviço secreto profissional pode competir com isto. Então, governos não podem competir com isso. Para fazer face a isso, só se existisse um movimento de igual profundidade com um comprometimento tão profundo quanto este. Como isso não existe, então, o que aparece no lugar, às vezes, são certos movimentos radicais que tentam competir com o comunismo usando as armas dele, como o movimento fascista e nazista. Mas são movimentos puramente emocionais, gente. De uma superficialidade atroz. Então, como é? Posso fazer uma pergunta? Faça, tem uma pergunta aqui. Você acha que um regime aristocrata poderia fazer frente a isso? Uma aristocracia? Não é um regime aristocrata. Você depende de ter as famílias dinásticas nos seus lugares certos. Então, a continuidade das famílias dinásticas assegura alguma estabilidade na coisa. E isso é uma característica da democracia. A democracia só sobrevive enquanto existe a aristocracia dos seus fundadores para garanti-la. O que é a aristocracia? É a classe guerreira. Ou seja, ao longo do tempo, na Idade Média, somente os aristocratas tinham obrigação de entrar na guerra. O povo estava liberado. Então, existia ainda o conceito de campo de batalha. Vocês vão fazer a guerra lá no raio que eu parta. Não vão nos afetar aqui. Tá certo? Então, a progressiva diluição desta proteção aristocrática é uma das características do século XX. Na medida que os exércitos se profissionalizam,
tá certo? E surge a recrutamento militar obrigatório, essa coisa toda, a classe guerreira ela se dissolve. E eles não são mais os protetores. Quer dizer, a carreira militar é uma profissão como qualquer outra. A profissão, então, passa a ser mentalidade burguesa. Você vai lá buscando as vantagens da sua carreira, né, o seu plano de carreira, a sua aposentadoria, essa coisa toda. Então, pronto, não há mais conexão entre as famílias dinásticas e o poder militar. Né? Você vê aqui, em alguns lugares isso se conserva. Por exemplo, a família real inglesa, os seus membros, seus futuros herdeiros, são obrigados a fazer carreira militar. E não é qualquer carreira militar, você vai lá fazer um exercício. Não, você tem que ir para a guerra. Né? E você vai, a sua situação lá vai ser não só igual, vai ser pior que a dos outros soldados. Então ali ainda tem um pouco dessa mentalidade. Mas pensa bem, que família milionária no Brasil quer que os seus filhos façam carreira militar? Nenhuma. Isso é para pobre. E um dos orgulhos das nossas Forças Armadas é o seguinte: os nossos soldados e oficiais vêm do povo. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.